A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família, ICEF. E este é o curso de evangelismo Nova Vereda. Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF. Quero aproveitar este nosso primeiro encontro para agradecer a Deus pela oportunidade de ser útil na sua obra. Minha gratidão também ao meu presidente, pastor Paulo Freire Costa, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, estado de São Paulo. Entretanto, meu agradecimento especial vai a você que quer conhecer qual é o plano de Deus para o ser humano. Nós, portanto, estaremos juntos neste curso durante as próximas semanas. Antes, porém, de darmos início à nossa aula de hoje, eu quero convidar você para uma rápida oração. Vamos falar com Deus? Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que temos de estar aqui, eu e cada um destes que estão iniciando hoje este curso de evangelismo Nova Vereda. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada um deles, também sobre a minha vida e de todos aqueles que estão inseridos neste projeto para levarmos este curso às pessoas interessadas. Pai querido, no nome de Jesus é que eu te peço e por fé já te agradeço. Amém. Muito bem. Que alegria, portanto, ter você conosco neste curso, como eu disse, de evangelismo Nova Vereda. Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Portanto, como você pode perceber aí no e-book que você tem, é um e-book bem sucinto, né? Como eu disse, apenas 2 aulas. Na aula de hoje nós estaremos estudando o capítulo 1, uma introdução, depois o capítulo 1, que trata sobre pecado, o grande problema da humanidade. Na aula da semana que vem, na aula número 2 deste primeiro módulo, nós estaremos estudando ainda no e-book o capítulo 2, Amor, o remédio de Deus para a humanidade. E no capítulo 3, Jesus, o plano perfeito de salvação da humanidade. E aí sim, como eu disse, no segundo módulo, aí estaremos estudando as 13 lições da revista O Caminho para o Céu. São 13 temas importantíssimos que com certeza irá despertar em você a vontade de conhecer em detalhes este plano maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição. E para dar praticidade, para dar aí agilidade e também facilidade, nós do ICEF, Instituto Cristão de Estudos da Família, por meio desta plataforma de ensino à distância, nos empenhamos para ajudar, para auxiliar você nesta jornada em conhecer o verdadeiro plano de Deus para a sua vida. Você vai compreender como vale a pena fazer parte e integrar a família de Deus na Terra. Como já dissemos, e você já sabe também disto, nós vivemos hoje em um mundo totalmente digital, né? Por esta razão, o ICEF, ele desenvolveu esta ferramenta de estudo por meio do ensino à distância para garantir, como já disse, praticidade. E nesta plataforma, né, nela, é você, aluno, quem decide quando, como e onde estudar. Provavelmente, e aí eu quero já iniciar aqui na introdução do nosso e-book, chamando a sua atenção. Provavelmente você, como tantas outras pessoas, já tenha ouvido a seguinte frase: Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Quase todos nós já ouvimos essa frase, mas eu suponho que muitos de nós já nem acreditamos nela. Talvez o que realmente nos perturbe seja a palavra perfeito. Ninguém é perfeito. E essa ideia de ser perfeito, eu pelo menos suponho que apenas coloca mais pressão e estresse quando nós olhamos para nós mesmos, né?
Agora pense comigo, perfeição parece impossível ao ser humano. E na verdade, quando paramos para meditar nessa expressão perfeição, chegamos à conclusão de que a afirmação ela é verdadeira. Agora, vale também lembrar que o plano de Deus ele não é perfeito porque nós somos perfeitos. Seria muita presunção da nossa parte, não é? O plano de Deus ele é perfeito porque foi Ele, nosso Deus, quem o concebeu. A perfeição, portanto, vem dele. Só Ele é perfeito. E Ele, com certeza, nos conhece melhor, até mesmo do que nós mesmos nos conhecemos. Por esta razão, o Senhor nosso Deus, Ele concebeu e colocou em prática um plano especificamente projetado para mim, para você, para a nossa vida. E aí é que vem uma pergunta, né? Mas qual é o plano perfeito? E aí eu vou te responder. Jesus é o plano perfeito de salvação. Plano para realmente integrar pessoas à família de Deus aqui na Terra. E foi exatamente pensando nisso e também numa forma de ajudá-lo a conhecer melhor este plano de salvação, né, por meio de Jesus Cristo, que nós preparamos este curso Nova Vereda. Ao qualificarmos o plano de Deus como perfeito, até parece mesmo uma incoerência da nossa parte, uma vez que tudo que parte de Deus é necessariamente perfeito. Afinal, o nosso Deus, Ele é sábio, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é misericordioso e também notável em perfeição. E quando a gente fala em perfeição, a gente volta lá para a criação e a gente vai perceber que na criação do céu, da terra e de tudo que neles contém, fica evidente a expressão do próprio Deus, de acordo com o que registra a Bíblia lá no primeiro livro, no livro do Gênesis, no capítulo 1, a primeira parte do versículo de número 31, que diz assim, olha, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. É notório que, ao criar o universo, não havia nada errado. Não havia nada desordenado, nada feio, nada estragado, nada desagradável. Tudo era muito bom. Tudo era perfeito. Se as coisas hoje elas não estão como no momento da criação, é simplesmente pelo fato de que o homem, ele optou por desobedecer ao Senhor, dando ouvido ao que Satanás lhe propôs, rebelando-se, portanto, contra Deus e também contra a sua santa lei, também de acordo com o que está registrado na Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. E eu quero, inclusive, aqui encorajar você a ler todo este capítulo 3 do Gênesis, com muita atenção. Você vai ver que vale a pena. E aí você vai perceber, sem muito esforço, que a consequência desta desobediência é que o pecado ele entrou no mundo e, por meio dele, por meio do pecado, a desgraça invadiu a bela criação de Deus. Tudo aquilo que era perfeito em sua criação, agora estava manchado pelo pecado do homem, pelo pecado humano. A criação inteira ainda, você pode ver, você pode perceber, né, que a criação ainda ela reflete a beleza de Deus, entretanto, agora com manchas e imperfeições. Mas se faz necessário aqui frisar uma coisa. O plano de Deus, ele é superabundante em perfeição. O pecado, ele não poderia vencer a mente de Deus ou estragar o seu plano eterno. Deus, ele não foi pego de surpresa por Satanás. Tudo o que aconteceu, Deus, ele já sabia de antemão, inclusive em relação ao pecado do homem. Agora, a grande questão é, ora, se Deus já sabia de tudo de antemão, por que ele deixou acontecer? E aí é a Bíblia quem afirma que o domínio de seu reino, ou seja, do reino de Deus, ele é sem limite, visto que Deus ele domina sobre todas as coisas, inclusive sobre o pecado.
O Senhor, em sua sabedoria insondável, como já dissemos, sempre teve um plano de salvação para o homem. E ao formar o homem e dotá-lo de livre-arbítrio, Deus ele já sabia da existência do pecado e decretou também vencê-lo no fim, extinguindo-o completamente. Mas o mais importante é que o plano de Deus ele não parou por aí. Jesus Cristo, ele era, sim, parte deste plano eterno. Jesus, ele não era o plano B de Deus. Desde sempre, o Senhor nosso Deus, ele planejou enviá-lo à Terra como um homem perfeito e assim prosseguir na execução do plano perfeito de Deus para mim, para você, para todos nós, homens. É a Bíblia também quem nos diz que o sangue de Jesus ele já era conhecido antes da fundação do mundo, mas que seria manifestado apenas no tempo determinado. Cristo ele foi enviado para salvar os pecadores que o buscassem pela fé, confessando e também deixando os seus pecados. E tudo isso faz parte, obviamente, do maravilhoso plano de Deus. Mas o plano de Deus vai muito além. Ele também inclui o julgamento final, também inclui aí o plano de Deus desde a eternidade, bem como o inferno para Satanás e todos os demais rebeldes, sejam eles anjos ou homens, o paraíso, a mansão celeste, ou seja, tudo desde a eternidade já estavam certos de que aconteceriam. Esta é a razão pela qual nós queremos que você conheça Jesus. Por quê? Porque Jesus é o plano perfeito para integrar pessoas à família de Deus. Você vai perceber neste curso exatamente isto. Nós vamos fazer por meio deste e-book, é um e-book bem sucinto, não é? E neste e-book nós estaremos estudando 2 lições e depois faremos já no módulo 2, a partir da 3ª aula, não é? Nós vamos, com a ajuda de Deus, estudarmos as 13 lições da revista O Caminho para o Céu, uma revista que nós usamos na Escola Bíblica Dominical, na nossa igreja, e ela é editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por este tema. Bom, depois desta pequena introdução, vamos agora para o capítulo 1 aí do nosso e-book, a partir da página 11, e vamos ver agora aí no capítulo 1, pecado, o grande problema da humanidade. Nós vamos iniciar no capítulo 1 recorrendo à Bíblia. É ela quem nos diz com todas as letras que o pecado, ele separa as pessoas de Deus e os leva, consequentemente, à morte. Observe aí as palavras proferidas pelo profeta Isaías no capítulo 59, o versículo 2 do seu livro. Olha o que diz a Bíblia. Mas as vossas iniquidades têm feito uma separação entre vós e o vosso Deus, e seus pecados têm ocultado sua face de vós, de forma que ele não os pode ouvir. Viram? Agora, se por um lado o pecado interrompeu o nosso relacionamento com Deus, destinando-nos à morte, por outro lado, o amor de Deus para com a humanidade abriu uma porta eficaz para a nossa reconciliação com Ele, livrando-nos, consequentemente, da morte eterna. Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele nos garante, e olha o que o apóstolo nos diz: mas Deus prova seu amor para conosco assim, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Não resta, portanto, a menor dúvida de que Deus provou o amor dele para conosco através da morte do seu Filho. E neste caso, aí surge uma interrogação, não é? Por que Cristo teve que morrer por nós?
Porque a Bíblia também declara que todos os homens, eles são pecadores. A Bíblia também ela destaca lá em Romanos, no capítulo 3, o versículo 23. Vamos ler? Olha o que diz a Bíblia. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Viram? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, da perfeita santidade. O profeta Abacuque, lá no capítulo 3, na primeira parte do versículo 13, ele também faz uma declaração. Olha o que diz o profeta: teus olhos são muito puros para aprovar o mal, e tu não podes contemplar a iniquidade com favor. Agora, vamos dar uma olhada, analisada, eu vou colocar aqui também na tela, e vamos ver aí a figura que temos no nosso e-book na página número 12. Dá para ver aí, olha, o homem na condição de pecador, ele se vê aí diante de um abismo profundo. Abismo esse nos separando, né, do Criador. Este abismo, ele nos declara o quê? Declara morte espiritual, ou seja, nós estamos separados de Deus. Romanos 6:23 diz assim, olha, o salário do pecado é a morte. Mas ele continua, mas graças a Deus que o Senhor tem um plano de salvação para nós. E aí é que está lá no final do versículo dizendo, não é mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é em Jesus, nosso Senhor. Veja ainda o que o apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1. Também está aí na figura da página 12. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Depois da aula, eu quero mais uma vez encorajar você, leia todo este capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Mas voltando agora à figura da página 12 aí do nosso e-book, fica claro que esse abismo entre o homem pecador e o Deus Santo, ele se dá pelo fato de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como lemos agora há pouco também, o profeta Isaías, ele faz uma radiografia perfeita do homem diante de Deus quando diz: mas as vossas iniquidades têm feito uma separação entre vós e o vosso Deus, e seus pecados têm ocultado sua face de vós, de forma que ele não nos pode ouvir. Agora, o que nos anima são as palavras registradas lá em João capítulo 17 e o versículo 3 que diz, olha, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas sobre este tema nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Mas seguindo, antes de meditarmos no grande amor de Deus, que veremos, como eu disse, na próxima aula, vale aqui ressaltar que o pecado na Bíblia ele tem 3 definições. Vamos analisar aqui, mesmo que de maneira sucinta. Primeiro, a gente pode perceber claramente aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, o pecado tem, em primeiro lugar, como definição, não atingir o nível, ou seja, as normas de Deus, elas são perfeitas e têm um nível muito elevado. E quando não atingimos esse nível nas nossas vidas, nós estamos, consequentemente, em pecado, de acordo com o versículo de Paulo, lá aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo de número 23, que a gente leu agora há pouco, não é? A segunda definição de pecado é distorcer ou desviar-se das normas. Ou seja, quando nós não seguimos as normas de Deus ou mudamos as normas para serem contrárias às de Deus, nós pecamos. E veja aí o que a Bíblia também diz lá em Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 18. Olha só. A ira de Deus se revela do céu
contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. E a terceira definição para pecado é rebelião quanto às normas, ou seja, é quando rejeitamos as normas de Deus. Isto fica também evidente quando lemos o que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 7, que diz assim, olha, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, olha só, o pecado ele tanto pode significar nossas ações, como também a nossa natureza. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado e que o pecado também é uma parte de nós como uma espécie de doença crônica. Nós temos, consequentemente, por conta disso, uma tendência a pecar. Isso não significa que não somos culpados. Cada pessoa ela pode escolher pecar ou não. Faz parte do nosso livre-arbítrio. Agora, nós somos, e não pode ser diferente, eu digo com frequência, nós somos o resultado das nossas escolhas. Se pecamos, e já vimos aí as definições, teremos as consequências pela escolha equivocada. O contrário também é verdadeiro. Se não pecamos, alcançamos a graça de Deus, não é? E essa é a razão pela qual a Bíblia também nos ensina que nem a soma de toda a bondade humana, os trabalhos humanos, a moralidade humana ou a atividade religiosa podem ganhar a aceitação de Deus ou podem levar alguém ao céu. Perceba que o homem moral, o homem religioso e o imoral e o não religioso, todos estão no mesmo barco. Estão todos eles caídos por falta da perfeita retidão de Deus. Veja aí o que o apóstolo Paulo declara em sua carta aos Romanos, né? Quando ele diz, judeus e gregos estão debaixo do pecado e que não há nenhum justo, nem mesmo um. É o que diz o apóstolo, não é? Além disso, há as declarações dos versículos da Bíblia também registradas. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que dizem assim, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não por vós mesmos. Este é o dom, ou seja, o presente de Deus. Não vem através das obras para que ninguém se glorie. Perceba ainda o que a Bíblia diz lá em Tito, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele nos salvou não baseado em nossas obras de justiça, mas de acordo com sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo seu Santo Espírito, a quem ele pôs sobre nós abundantemente através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que sendo justificado pela sua graça, nós pudemos ser feitos seus, de acordo com a esperança de vida eterna. E ainda o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 5, que nos diz exatamente assim, olha, diremos, pois, temos alcançado Abraão, nosso antepassado, de acordo com a carne? Pois se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gabar, mas não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é creditado a recompensa segundo a graça, mas de acordo com o que lhe é devido. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é creditada como justiça. Em suma, nem a soma de toda a bondade humana é tão boa quanto Deus. Deus é retidão perfeita.
Por causa disto, Abacuque, no capítulo 1 e versículo 13, ele nos diz que Deus não pode ter amizade com qualquer um que não tenha retidão perfeita. Diante de Deus, todos nós encontramos nus, desamparados e sem esperança de nós mesmos. Nem a soma de todo bom vivente nos levará ao céu ou nos dará a vida eterna. Qual é a solução então? Apenas e tão somente o amor de Deus em dar seu Filho, Jesus Cristo, em resgate de toda a humanidade. E apenas Ele é que pode garantir vida eterna. Como já dissemos anteriormente, desde o momento em que o pecado entrou na criação, Deus tem um plano de redenção. E o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, ele é o segundo Adão, pois assim como por meio de Adão as pessoas encontraram a morte espiritual, com o pecado, por meio de Cristo as pessoas encontraram vida e a entrada para a eternidade. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, de Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. E graças a Deus, a gente também pode estar incluído aí, não é? Note as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora preste bem atenção. O pecado não domina mais, mas ele habita em nós. A vida cristã, portanto, ela passa a ser uma luta constante contra o pecado, tendo como objetivo a santidade, ou seja, a separação entre nós e o pecado, para que ele, pecado, não nos separe de Deus. Deus, ele exige que nós andemos como Jesus andou. E ele, Jesus, a gente pode olhar aí na palavra de Deus e conhecemos, ele sempre foi perfeito em tudo. Agora, olha o que diz a palavra de Deus, não é? Se tropeçarmos na nossa caminhada, e certamente isso vai acontecer e iremos tropeçar, nós devemos simplesmente confessar a Deus, né? Porque Jesus Cristo é o nosso intercessor, né? E o apóstolo João deixa claro que ainda pecamos, mas quando pecarmos, nós devemos simplesmente confiar em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso advogado e o nosso intercessor junto ao Pai. Olha o que o apóstolo João diz lá em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que mensagem linda, não é mesmo? Afinal, o amor de Deus é o remédio para a humanidade e Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Bom, por hoje é só. O nosso tempo já se esgotou. Na próxima aula nós vamos estudar, como eu disse, o capítulo 2, Amor, o remédio de Deus para a humanidade, e também o capítulo 3 do nosso e-book, Jesus, o plano perfeito de salvação da humanidade. Aproveite até semana que vem, releia aí o material que estudamos hoje, não é? E também já leia atentamente o capítulo 2 e 3 do nosso e-book. Tenham todos aí uma excelente semana. E não se esqueça de responder ao final da aula aí o questionário. Deus te abençoe, tenham todos uma boa semana e até a próxima aula, permitindo Deus.